Deus é bom, a sua fidelidade dura para sempre. Primeira carta aos Coríntios, exatamente no capítulo de número 12, a qual um dos escritores colocou como texto base os dons espirituais. Se você achou, diga amém. Estou disso, obrigado pela oportunidade, tá? Estou esperando você me chamar aqui para orar, igual o pastor Paulo faz. Quarta-feira não tem, então cheguei aqui, mas Deus é bom, Deus é bom. Meus irmãos, eu fico muito feliz quando a gente está na casa do Senhor. Se tem uma coisa que eu sempre fico, é um pouco nervoso quando eu vou ministrar a palavra do Senhor. Nunca perdi esse nervosismo. Eu posso ter muita coragem em qualquer área da vida, mas todas as vezes que eu subo em um púlpito, vem um temor. E esse temor é bom, porque eu sei que quem reina aqui é o próprio Espírito Santo. A Ele toda a honra e a Ele toda a glória. E que o Espírito fale com a igreja. Capítulo de número 12. Está escrito assim, da primeira carta de Paulo aos Coríntios: Irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Vocês sabem que, quando eram pagãos, de uma forma ou de outra, eram fortemente atraídos e levados para ídolos mudos. Por isso eu lhes afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus amaldiçoado. Ninguém pode dizer Jesus Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus que efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dado a manifestação do Espírito, visando o bem comum. Pelo Espírito é um dado a palavra da sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a outro a fé, pelo mesmo Espírito, a outros dons de curar, pelo único Espírito, a outro poder para operar milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a outro variedade de línguas, e ainda a outro interpretação de línguas. Todas estas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e a Ele as distribui individualmente a cada um como quer. Quantos podem dizer glória a Deus? Meus irmãos, irmãs, nós estamos diante de um texto que é bastante conhecido por todos nós. Aprenderemos bastante nesse mês, pelos pregadores que ministrarão aqui sobre dons espirituais, pela ministração do próprio pastor desta igreja, o pastor Paulo, que ministrou no domingo anterior e ministrará nos próximos também. Quando o apóstolo Paulo vai falar sobre dons espirituais, principalmente para a igreja que estava em Corinto, Paulo tem uma preocupação muito grande com os serviços que deveriam ser prestados pelo dom que Deus distribuiu a cada membro daquela igreja. Então Paulo faz questão de enfatizar, principalmente no capítulo de número 12, capítulo de número 13 e capítulo de número 14, quais eram as exigências que os cristãos daquela época deveriam ter para si, e quais eram os motivos que fariam deles exercer esse dom para a igreja de Cristo. Os dons espirituais, na concepção de Paulo, que foi dado a cada um membro naquela ocasião, era para que a igreja de Cristo fosse servida,
servida com zelo, com ética e com princípios. Então Paulo vai fazer a questão de dizer: há uma variedade de dons, e eu preciso que vocês entendam sobre isso, mas eu também preciso que vocês entendam que o Espírito é o mesmo. Há uma variedade de discernimentos, mas o Espírito continua sendo o mesmo. Se uns falam em línguas estranhas, e outros profetizam, e outros vivenciam o dom dos milagres e das maravilhas, eu quero que vocês entendam que, independente destas variedades, o Espírito é um só, e Deus distribui esse dom a cada um, a qual Ele escolheu. O mesmo Paulo, quando vai ensinar para a igreja de Éfeso, no capítulo de número 4, Paulo vai dizer: aquele que subiu ao céu, e que também desceu, mas ao subir ao céu, resolveu distribuir dons aos homens. A uns ele chamou para ser apóstolos, outros ele chamou para profetizar, a outros deu a sabedoria da ciência e da palavra, mas ele distribuiu esses dons aos homens, e a distribuição desses dons foi para o serviço da noiva de Cristo Jesus. Ao analisarmos bem a carta que Paulo escreve aos Coríntios, Paulo, começando a escrever essa carta, chega a um ponto que me interessa bastante a leitura do seu livro. Porque Paulo, quando escreve, ele vai começar elogiando esta igreja, a igreja de Corinto. E ele vai dizer assim: eu quero escrever uma carta para vocês, mas antes de escrever uma carta comum, eu quero dizer para vocês que nenhum dom espiritual falta na igreja de Corinto. E isso é um elogio da parte desse apóstolo, porque eu percebo que todos os dons espirituais estão dentro da comunidade de Corinto. Obviamente estão esperando a revelação do Senhor. Mas o que Paulo estava dizendo é que o culto na igreja de Corinto era um culto maravilhoso. Eu queria ter tido a oportunidade de participar de um culto na igreja de Corinto. Todos os dons estavam lá. Se alguém profetizava em línguas estranhas, havia alguém que conseguia interpretar o que aquele estava falando em línguas estranhas. Se alguém tinha visões da parte do Senhor, outros conseguiam interpretar estas visões. Mas no momento da palavra, era um momento também especial, porque aqueles que tinham a ciência da palavra ministravam com muita eficácia. Mas além da ministração da palavra, existia também aqueles que tinham o dom dos milagres. Então, era natural ver milagres na igreja de Corinto. Isso significa que eu não tenho dúvidas que cegos enxergavam, paralíticos andavam. Eu não tenho dúvida das maravilhas que aconteciam naquela comunidade. Mas Paulo deixa um alerta muito claro, e ele vai dizer: esses dons não devem ser individualizados. Esses dons são da igreja de Cristo Jesus, porque todos nós somos um membro de um corpo. Se somos membros de um corpo, isso significa que uns profetizam, mas o Espírito é o mesmo. Outros falam em línguas estranhas, mas o Espírito é o mesmo. Outros têm variedades de línguas, mas o Espírito é o mesmo. Porque a glória é dada a Ele, o poder é dado a Ele, o louvor é dado a Ele, e toda adoração é dado a Ele. Outro dia, Paulo, na própria igreja de Corinto,
ele vai dizer assim: quem é Pedro? E olha que Pedro era um homem honrado naquela época. Aí Paulo continua escrevendo dizendo: quem é Apolo? E olha que Apolo era um dos grandes intelectuais da época. E ele vai olhar para ele mesmo e vai dizer: quem é Paulo? E Paulo era considerado. E ele responde: todos esses homens são servos de um Cristo só. Eu quero vos dizer que eu plantei, Apolo regou, mas foi Cristo que garantiu o crescimento. O que é que significa isso, Paulo? Me explica. Pedro ensina muito bem, Paulo também. Apolo até prepara caminhos através da excelência do ensino, mas é Cristo quem garante o crescimento. A glória é dele, o louvor é dele e a adoração é dele. Na concepção de Paulo, para que o Espírito reine sobre a igreja, é necessário entendermos que os dons espirituais devem ser evidência dentro da comunidade, para que o nome dele seja exaltado. O pregador não pode ser mais valorizado do que o cantor não pode ser mais valorizado do que aquele que profetiza. Aquele que profetiza não pode ter uma evidência maior do que aquele que serve a igreja. Os dons espirituais estão para a igreja, para que o nome do Senhor seja glorificado. Eu costumo dizer, e eu volto a repetir, porque aquilo que falo eu tenho certeza que é a verdade. A igreja de Cristo é o único lugar do universo aonde o desembargador federal e o servente de pedreiro tem que dar a mão um para o outro e dizer: eu preciso de você, você precisa de mim. A igreja de Cristo é o único lugar do mundo aonde o ministro de louvor e o pregador tem que dar a mão para o outro e dizer: eu preciso de você, você precisa de mim. Se nós não estivermos unidos, praticando o dom que Deus estabeleceu sobre as nossas vidas, nós não avançamos e o Espírito não reina. Mas se a igreja se unir, eu profetizar, você adorar, e aquele que está do outro lado continuar exercendo o dom que Deus estabeleceu, a igreja avança, a igreja prospera e não há inimigo que se levante contra ela. Eu me lembro dos dias de Salomão. Salomão, ao suceder seu pai Davi, resolve colocar o sonho do seu pai, que era o sonho de Deus, em prática. Ele constrói um grande templo. A construção eu não sei se tem engenheiro aqui, mas a construção e a engenharia que Salomão estabeleceu na mente e colocou em prática era algo perfeito, gente, para a época que Salomão vivenciava. Ele construiu um templo com pedras de jaspe e de sardônica, cobriu o templo com madeiras de acácia. A acústica daqueles dias era perfeita. Salomão fez um templo belíssimo, em uma engenharia que dava inveja a qualquer pessoa naqueles tempos de Salomão. Mas depois de construir o templo, Salomão se entristece. De que adianta construir o templo se Deus não está habitando nele? De que adianta ter pedras de jaspe e de sardônica se as coisas continuam como estão? Até que o maestro se levantou e disse:
nós não podemos ficar parados. O velho Asaf pegou um cetro na mão e disse: coral, por que é que vocês estão parados? Levantem-se e comecem a adorar. Ele levantou o cetro e o coral começou a cantar dizendo: digno é Deus de toda glória, sabedoria e louvor para sempre. Mas não basta apenas o ministério de louvor cantar. Os sacerdotes se ajoelharam e disseram: vamos orar e adorar ao Senhor da mesma maneira. Mas não basta apenas os sacerdotes se ajoelharem e orarem. As famílias precisam também exercer o dom que Deus estabeleceu. Então homens, mulheres, crianças começaram a adorar ao Senhor, e enquanto a adoração suavemente entrava sobre o templo, eles perceberam que uma nuvem estava descendo. Enquanto eles adoravam, a nuvem abaixava. Enquanto eles louvavam, a nuvem descia um pouco mais. Chegou um momento que ninguém conseguia se ver, porque a fumaça tomou conta do templo. A glória do Senhor desceu. Os sacerdotes não conseguiam ficar de pé, e Deus estava dizendo: a partir de agora eu estou morando nesse templo. A partir de agora eu habito sobre esse lugar. O pregador sozinho não consegue nada, o cantor sozinho também não, mas se a igreja se unir em adoração e colocar os dons em prática, a glória do Senhor desce e se estabelece sobre o lugar. Deus olha para Salomão e diz: Salomão, aprenda uma coisa e nunca mais se esqueça: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. Aleluia. Eu gosto dessa última parte, porque quando o Senhor olha para Salomão e disse: eu vou sarar a sua terra, Ele está dizendo: a terra está ferida, a terra está machucada. Mas quando a minha igreja entender a realidade dos dons e colocar em prática aquilo que estava ferido, eu vou restaurar. Eu vou restaurar. Eu não sei como você chegou aqui hoje, não sei como está no seu coração, não sei qual é a aflição que está lhe assolando. A terra pode até estar ferida, mas se o povo de Deus, que se chama pelo nome dEle, reconhecer o Senhor, Ele vai sarar a terra ferida, Ele vai sarar as famílias que estão feridas. Quem pode entender isso, levante a mão e glorifique ao nome do Senhor. Ele deu esses dons para a igreja, para que ela exerça. Deus não nos chamou para ficar parados. Deus nos chamou para exercer aquilo que Ele colocou sobre nós. Uma vez Paulo, dando conselhos ao seu filho Timóteo na fé, ele disse assim: Timóteo, obviamente, quando você for pregar, os dias não vão ser fáceis. Algumas pessoas vão te criticar, outras vão duvidar de você. Alguns deles, me perdoe o termo, parecerão que vão ter demônios no ouvido, comichão no ouvido, porque vão olhar para um lado e para o outro quando você estiver exercendo o dom. Agora, Timóteo,
O conselho que eu te dou é: desperta esse dom que existe dentro de você. Não olhe para trás e faz a obra de um evangelista. Em tempo e fora de tempo, o momento é agora. Deus está olhando para alguém hoje e está dizendo: até quando você vai estar preocupado com o que as pessoas dizem ao seu respeito? Em tempo e fora de tempo, exerça o dom que eu coloquei sobre você. Exerça o dom que eu coloquei sobre você. Timóteo, o inimigo vai se levantar? Claro que vai. Jesus diz em Lucas: eu vi Satanás descendo do céu como relâmpago. Ele vai atacar? Vai. Mas eu vos dei autoridade para pisardes na cabeça de serpentes e de escorpiões, e nada, absolutamente nada, vos fará dano. Deixa eu profetizar mais uma vez: o inimigo está se levantando para dizer: não vai ser feliz. O inimigo está se levantando para dizer: não vai exercer os dons. Mas ele está olhando para você e está dizendo: eu vos dei poder e vos dei autoridade, e nenhuma seta maligna vai te fazer olhar para trás, porque a autoridade está sobre ti. Quando Pedro estava orando no cenáculo, preocupado porque Jesus havia sido assunto aos céus, os discípulos estão orando, esperando a descida do Espírito. Eles estão orando de maneira incessante. E no momento em que os discípulos estavam orando, de repente ouve-se um som, como um vento veemente e impetuoso, que desce sobre a igreja. Ao descer o som sobre a igreja, Pedro olha para a cabeça das pessoas que estão ali naquele culto e percebe que existia línguas, algo como se fosse línguas repartidas como se fosse fogo, que pousavam na cabeça de cada pessoa. Pedro e os discípulos não estão entendendo ainda o que está acontecendo. De repente Pedro está percebendo que as pessoas estão começando a falar em outras línguas, em línguas estranhas. As pessoas que estão do lado de fora olham para aquelas que estão do lado de dentro e dizem o seguinte: como é que esses homens podem estar falando em outras línguas sem nunca terem aprendido a língua original? Enquanto alguns criticavam, outros se levantavam e diziam: sabe o que está acontecendo com esse povo que está pulando, que está rodando, que está saltando? Eu sei, todos eles estão bêbados. É isso que está acontecendo. Pedro está incomodado e o Espírito está dizendo: Pedro, desperta o dom que há em você, rapaz. Vai ficar parado até quando? Desperta o dom que há em você. Aí Pedro está olhando e está percebendo que as pessoas estão zombando, porque uns estão pulando, outros estão saltando. Pedro não aguenta. Pedro diz: não é possível, eu não posso ficar parado. Ele olha o palanque, sobe em cima do palanque e diz: irmãos e irmãs, essas pessoas que estão pulando de um lado para o outro não estão bêbadas, sendo essa a terceira hora do dia. Eu sei exatamente o que está acontecendo. A profecia está se cumprindo. Deus certa vez disse que nos últimos dias Ele derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizariam, vossos jovens teriam visões e vossos velhos sonhariam. Eu estou com vontade de pregar, eu estou com vontade de pregar. Aí Pedro continua pregando, mas alguém se levanta e disse: não, Pedro, esses dons já cessaram desde os tempos de Joel, não existe mais isso. Pedro se levanta e diz: eu vou continuar pregando novamente. Estas coisas que estão acontecendo hoje não se diz respeito
respeito apenas a nós e a vós, mas se diz respeito a todos aqueles que querem receber o dom de Deus. É por isso que eu falo em línguas estranhas, é por isso que eu profetizo, é por isso que às vezes dá vontade de pular, porque os dons permanecem o mesmo sobre a igreja de Cristo. Quem pode dar glória? Por isso que a vontade é incessante. Eu me lembro como se fosse hoje. Eu ainda era novo, estudante da Bíblia Sagrada, mas certa vez em um grupo evangélico de pessoas que acreditavam no cessacionismo, eu disse para mim mesmo: esse negócio de línguas estranhas não é para mim. Eu vou ter o prazer de ensinar a todas as pessoas que estão na igreja que esses dons já cessaram há muito tempo. O próprio texto de Atos já fala sobre isso. Até que um dia me chamaram para ir no monte. Eu resolvi ir, e de repente o Espírito moveu diante daquele lugar. Uma irmã de oração que pouco sabia ler olhou para mim e disse: jovem, glorifica, glorifica, adora e desperte o dom que há em ti. Eu comecei a glorificar, e enquanto eu glorificava, o coração acelerava, ele batia forte. De repente eu comecei a falar em línguas estranhas, eu não conseguia me segurar, eu andava de um lado para o outro falando em línguas estranhas. Aí Deus falou comigo: é porque estas coisas não se diz respeito apenas ao passado, mas é para vós e para nós e para todos aqueles que querem receber. Aonde está a igreja que quer receber os dons do Espírito? Levante a mão para o céu. E quem pode adorar? Se Ele te chamou para profetizar, profetiza. Se Ele te chamou para adorar, adora. Mas parado você não pode ficar. Vou ficar parado. E aí outro dia me questionaram dizendo: mas essas línguas estranhas que você fala, para que servem elas? Aí Paulo vai tentar explicar de maneira minuciosa para ninguém mais perguntar. Paulo diz: porque quando eu falo em línguas estranhas, eu não estou falando com homens, mas eu estou falando com Deus, porque Ele entende o que eu estou falando. Quando eu falo em línguas estranhas, eu não falo com homens, mas eu falo com Deus. Ele entende aquilo que eu estou falando. É por esta razão que Deus chamou uma igreja para falar em línguas estranhas. É por esta razão que Deus chamou uma igreja para falar em línguas estranhas. Quem pode entender isso? Você não está falando com homens, você está falando com Deus. Quando você adora, você não adora para homens, mas você adora para Deus. Quando você serve a igreja, você não serve a homens, mas você serve a Deus. Quando você fica na portaria, na cantina, em qualquer outro lugar, você não serve a homens, você serve a Deus. Você serve a Deus. Você serve a Deus. Aonde está a igreja de Cristo? Eu vou trabalhar para a obra dele, porque ele me chamou para exercer os dons. Os dons. E quer saber de outra? Paulo continua falando: todos os dons são importantes. Porventura são todos apóstolos? Porventura todos profetizam?
Profetura, todos têm dons de variedade de línguas ou de interpretação? Não, mas o Espírito é o mesmo. Somos membros de um só corpo, de maneira que os olhos não podem olhar para os braços e dizer não preciso de você, e nem os braços podem olhar para as pernas e dizer não tenho necessidade de vós, porque mesmo sendo muitos membros, somos um só corpo em Cristo Jesus. Uma igreja que vence o inferno não é uma igreja que tem bons pregadores apenas. Uma igreja que vence o inferno não é uma igreja que tem bons ministros de louvor apenas. Uma igreja que vence o inferno é uma igreja que está em sintonia, em união. Quando eu entro por essa igreja, alguém está com um sorriso no rosto, dizendo: evangelista, estava com saudade de você. Bom culto para você e bom culto para mim. Eu entrei por aquela porta, eu disse: meu irmão, como é que você está? Ele me abraçou e disse: estou bem, saudade de você. O inferno não suporta isso, porque a igreja de Cristo está unida e vai continuar unida. Vou repetir: a igreja de Cristo está unida e vai continuar unida. Aleluia! Deus está olhando para a sua igreja e está dizendo: Pedro, dissestes bem, porque esta é a minha igreja e as portas do inferno não vão prevalecer sobre ela. Esta é a minha igreja e as portas do inferno não vão prevalecer sobre ela. Por quê? Porque no governo desta igreja está o Todo-Poderoso. Quem pode entender? Aleluia! Nós vamos adorar até o fim. Esses dias alguém falou aqui, eu não sei se foi um irmão, mas tem pouco tempo, foi falar de Moisés, quando estava na guerra junto com Arão. Ele estava perdendo a guerra e a batalha. Enquanto Moisés levantava a mão para o céu, o exército vencia. Mas quando ele abaixava, o exército era derrotado. Até que Arão olhou e disse: não é possível, a gente tem que ajudar Moisés a levantar as mãos. Um segurou do lado, outro segurou do outro, e ficaram até o amanhecer do dia, segurando a mão de Moisés para o alto. Pastor Paulo, pastora Juliana, não estão sozinhos aqui não. Tem uma igreja segurando a mão, tem uma igreja orando, tem uma igreja exercendo os dons. Nós não vamos perder a guerra, nós não vamos perder a batalha. Enquanto a igreja estiver unida, ninguém e nenhum membro vai ficar para trás. Eu vou repetir: enquanto a igreja estiver unida, ninguém vai ficar para trás. Enquanto a igreja estiver unida, nenhum membro desse corpo vai sofrer sozinho. Se tocarem em você, estão tocando na noiva de Cristo, e se tocam na noiva de Cristo, tocam na menina dos olhos dele. E quem toca na menina dos olhos de Deus, o próprio Deus se levanta e diz: essa guerra já não é mais sua, essa guerra agora é minha. Quem acredita que ele está entrando na batalha? Quem acredita que ele está entrando na guerra? Quem acredita que ele está entrando na peleja? Irmão Tiago, está difícil, está complicado, não se preocupa. É Deus que está entrando na guerra, é Deus que está entrando na peleja, é Deus que está entrando na frente. Nós vamos avançar, nós vamos avançar. Quem tem glória, dá glória. Fica de pé comigo em nome de Jesus.
exerça o dom que há em ti, que foi dado por Deus. Foi dado por Deus. Uma vez Moisés olhou para Deus e disse: Pai, não me escolhe não, porque se o Senhor me escolher para ir no deserto salvar esse povo, tá complicado. Eu sou muito tímido, não dá para mim. Sou um homem conciso de línguas. Deus olhou para Moisés e disse: como é que é, Moisés? Quem disse que é você? Sou eu na tua frente. Pai, mas no deserto nós vamos morrer de fome. Não, Moisés. Todos os dias de manhã bem cedo eu vou oferecer pão do céu para alimentar a multidão que eu escolhi. Desperta o dom que há em você, Moisés. Pai, mas no deserto, quem é que vai cuidar dos meus filhos e das minhas crianças quando o sol atingir todo esse povo? Não, Moisés, a minha nuvem vai te cobrir e a minha sombra vai estar lhe protegendo. Tudo bem, Senhor, mas quando a noite chegar, quem é que vai nos proteger do frio? Não importa, Moisés, eu vou colocar uma coluna de fogo que vai guiar você. Ninguém vai morrer de frio enquanto eu estiver contigo. Tá bom, Pai, mas deixa eu insistir mais um pouco. No deserto não tem água. Quem é que vai dar bebida para as nossas crianças, Moisés? Quando a sede chegar, toca na rocha, e da rocha vai nascer água. Mas eu não vou te deixar sozinho enquanto você confiar naquele que te escolheu. Vai esperar até quando para exercer o dom que Deus te deu? Se Deus te chamou para pregar, prega a partir de hoje. Se te chamou para evangelizar, evangeliza. Se te chamou para falar em línguas estranhas, por que é que está segurando? Fala em novas línguas, porque é o dom que Ele estabeleceu para a sua vida. Quem pode crer, glorifique.